Já tinha diabetes na família, minha mãe era diabética e acreditava que a diabetes era hereditária e com relação a isso eu sempre procurei me cuidar. Eu nasci em Caicó, no Rio Grande do Norte, no ano de 1957. Em 1976 eu vim morar em Natal e em 1982 eu vim morar em Brasília, onde moro até hoje. Andava sempre ali nos limites da glicemia saudável. E até que no ano 2000 essa glicemia saiu totalmente do controle. Passou de 100 para 120, 150, 160 e começou a subir. Aí foi quando eu comecei a procurar, e na verdade eu descobri até por acaso. Ela estava altíssima quando eu descobri. A minha diabetes ela é totalmente silenciosa e eu não sinto absolutamente nenhum sintoma. Até que no exame clínico de rotina descobri que estava com a taxa de glicose em 380. Foi assim assustador. Quando a clínica médica descobriu que eu estava diabético, ela me encaminhou para um endocrinologista. Foi a primeira experiência negativa que eu tive com a questão da diabetes. Ele simplesmente olhou para mim e disse que eu ia tomar insulina. E eu, assustado já com a diabetes, muito menos ficar dependente de insulina, me recusei a tomar insulina e o médico foi extremamente grosseiro comigo, muito grosseiro, inclusive quis se recusar a fazer qualquer procedimento médico, qualquer orientação médica em função de eu me recusar a ter o uso da insulina. Procurei outros médicos e comecei então a praticar atividade física, a fazer caminhadas, e as atividades físicas me ajudaram bastante. Quando eu percebi que eu já conseguia controlar a diabetes com atividade física. Mas mesmo assim, cada alimentação que eu fazia, a taxa evoluía, sempre subia a taxa. E ela foi subindo e foi se posicionando de formas a ficar com dificuldades em descer. E eu procurei diversos médicos, sempre procurando alternativa, procurei tratamentos alternativos, procurei homeopatia, procurei ser vegetariano, procurei uma série de possibilidades diferenciadas, sempre acreditando que haveria de ter alguma solução. Não saberia qual, mas acreditava que haveria de ter uma solução. Procurei um endocrinologista e ela me passou um medicamento que estava custando em torno de R$400 aproximadamente. E eu fiquei sócio desse laboratório. O laboratório mandou um cartão para mim e eu fiquei pagando a metade do preço só porque eu tinha esse cartão. Então, para ter acesso a esse medicamento, eu tive que me associar no laboratório. E aquilo foi indignante. Eu ficava indignado com aquilo porque achava que era muito cômodo extrair um percentual do meu salário para um laboratório já riquíssimo, um laboratório com forte poder de pressão, com forte poder de influência, e eu apenas na outra ponta, todo mês mandando um percentual do meu salário para um laboratório desse, porque eu havia me associado de uma forma que só quem teria lucros era ele. Mas a minha glicose, mesmo com essa medicação cara, ela estava estabilizada no triplo do teto que deveria estar. Depois que eu conheci o projeto, que eu comecei a me dar muito bem com ele, eu queria que todo mundo participasse, já quis passar a alimentação inteligente para os meus filhos, aquilo que eu achava que seria proibido ou que não seria saudável, que eu estava equivocado, já passei a querer incluir na alimentação da minha família, me foquei exatamente nas orientações dele. E, surpreendentemente, em 3 dias, 1, 2, 3, no terceiro dia que eu medi a minha glicose, que eu verifiquei a minha glicose, ela tinha descido de 260, que tinha sido a medição anterior, para 114. Uma coisa que eu esperava acontecer talvez com 1, 2 ou 3 meses. A partir daí me empolguei, segui rigorosamente e hoje eu tenho a minha diabetes totalmente controlada, não tomo mais medicamentos, mantenho as minhas fitas, verificando diariamente, já tenho muita segurança hoje do que eu posso comer, do que eu não posso comer. Eu comecei a sentir muito ânimo mesmo, comecei a ficar muito disposto, comecei a ter muita atividade, fazer educação física, atividade física para mim
era extremamente penoso, passou a ser agradável porque eu tinha ânimo para fazer minhas caminhadas, saía com muita vontade de fazer, passei a andar de bicicleta, passei a ir para a academia. Então foi assim uma mudança de vida completa. Além de ficar muito mais tranquilo com relação a qualquer enfermidade que eu pudesse ter. Sei que elas estão afastadas. Bolt é o meu Golden Retriever e aconteceu um episódio muito curioso. Esse cachorro só come uma ração específica e ele teve um problema por conta dessa ração. Foi ao veterinário e ficou muito inflamado, com inflamação de todo o corpo, inflamação no baço, no fígado, inflamação nos rins, e o veterinário mandou ele para casa para ele morrer em casa. Minha família toda muito triste, todo mundo já chorando, se despedindo do Bolt, que o Bolt é um cachorro extremamente amoroso. E aí eu tive a ideia de dar uma alimentação inteligente para o Bolt. E disse, bom, já que o Bolt vai morrer mesmo, então vamos tentar aqui a alimentação inteligente e as alternativas. O Bolt já não estava levantando, dei à noite, no outro dia o Bolt já estava em pé. Em 3 dias o Bolt já estava completamente recuperado e as pessoas impressionadas, inclusive o próprio veterinário ficou impressionado como ele tinha recuperado tão rapidamente. Eu tenho uma frase de referência na minha vida que diz que ninguém passa por ninguém sem transformar alguma coisa. Uma frase de Saint-Exupéry. O Dr. Rocha transformou a minha doença em saúde. Transformou a minha vida doente numa minha vida saudável. Obrigado, Dr. Rocha.